impressionismo foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que ocorreu no momento da chamada Belle Époque, de 1871 a 1914. Essa vertente teve um papel importante para a arte do século XX, sendo a propulsora das chamadas vanguardas europeias. E o termo impressionismo é o fruto de uma crítica a uma obra do pintor Claude Monet, Impressão Nascer do Sol, de 1872. Pintores da arte impressionista costumavam pintar suas obras em lugares amplos, abertos, ou, como a gente fala, ao ar livre, e eles foram muito influenciados pelas correntes positivistas, né, que primavam a precisão e o realismo. Os pintores impressionistas buscavam reproduzir as sombras com um efeito luminoso e colorido em suas obras. A partida era a composição de efeitos visuais para a fixação do instante, e por isso que os artistas impressionistas não costumavam e não utilizavam pigmento preto em suas obras, porque eles usavam ângulos diferentes que não precisava do pigmento preto para a realização de sombras e contraste nas obras. Os pintores impressionistas, eles aboliram as temáticas históricas e mitológicas, tal como a religião também. Eles buscavam momentos do cotidiano e eles gostavam de expressar, de mostrar impressão da realidade na vida cotidiana das pessoas na época da Belle Époque. Destacar 4 pintores impressionistas, como Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro e Alfred Sisley. Foram um dos principais artistas do período impressionista. Claude Monet foi um pintor francês considerado um dos mais importantes pintores da escola impressionista. O termo impressionista surgiu durante uma exposição realizada em 1874, quando o quadro de Monet, Impressão Nascer do Sol, foi criticado por retratar impressão de uma cena não realidade. O termo que fora usado pejorativamente se tornou corrente, e Monet passou a ser considerado o chefe da escola impressionista, uma das mais importantes da história da pintura. Seu quadro encontra-se hoje no Museu Marmottan Monet, em Paris. Obras destacadas: Impressão Nascer do Sol, Jardim em Saint-Andrés, Nenúfares e Catedral de Rouen. Pierre-Auguste Renoir foi um pintor francês que deu início ao movimento impressionista. Conhecido por exaltar a beleza e a sensualidade feminina, diz-se que Renoir é o último representante de uma tradição herdada diretamente de Rubens e terminando com Watteau. Dentre as suas obras está Dança em Bougival, que foi datada em 1883. O casal retratado é Suzanne Valadon e Paul-Auguste Hilliot, que também são protagonistas no quadro Dança na Cidade. Apesar de muitos detalhes, a construção do quadro por inteiro não é realista. Pissarro foi um pintor francês, um dos líderes do movimento impressionista, o único pintor a participar das 8 expedições independentes realizadas pelo grupo em Paris. Com os seus 12 anos, Pissarro foi estudar em um internato em Paris. De volta à sua terra natal,
ele passou a cuidar do comércio da família e no tempo livre ele dedicava à pintura. Então, em 1849, ele conheceu um pintor chamado Fritz Melbai, que foi nomeado para realizar um estudo na fauna e da flora da Venezuela. Ele foi convidado por Melbai, passou 2 anos viajando em uma expedição que atravessou o país. Retornou à capital francesa com vários esboços em 1852. Ao voltar para a França, Pissarro instalou-se em Pontoise. Participou de um grupo de artistas sem definição que passou a produzir quadros acabados ao ar livre. Resultados em telas menores e pessoais. Por essa época trabalhava junto com Cézanne. Para representar a luz do sol na água, usava pinceladas rápidas e interrompidas. Em vez de serem modeladas suavemente, as cores dos objetos eram modificadas pelo ambiente e foram introduzidos reflexos coloridos nas sombras. O entusiasmo de Pissarro o levou a ser um dos principais incentivadores da exposição realizada no estúdio do fotógrafo Nader. Alguns dias depois, o crítico Louis Leroux falou de impressionistas, se referindo àquele quadro de Monet, Impressões ao Nascer do Sol, que, segundo ele, retratava a impressão de uma cena e não a realidade. A expressão acabou dando um nome ao movimento. Camille Pissarro e Degas foram os únicos pintores a participar das 8 expedições do grupo. A partir de 1890, Pissarro abandonou gradualmente o neoimpressionismo, passando a captar melhor as sensações da natureza, explorando os efeitos da luz. Desde 1895, uma doença ocular obrigou Pissarro a trabalhar em ambientes fechados. Suas últimas obras foram paisagens urbanas de Paris e Rouen, realizada através de janelas. Camille Pissarro realizou seu trabalho usando as mais diversas técnicas, desde o óleo à aquarela, a litografia e a água forte. Suas telas formam um brilhante conjunto de paisagens, tanto rural quanto urbana. Sua obra se caracterizou por uma paleta de cores suaves e pela firmeza com que consegue captar a natureza e o efeito de luz e sombra, embora não veja os detalhes daquilo que está sendo retratado. Camille Pissarro faleceu em Paris, na França, no dia 13 de novembro de 1903. Abandonou gradualmente o neoimpressionismo, passando a captar melhor as sensações da natureza, explorando os efeitos da luz. Desde 1895, uma doença ocular obrigou Pissarro a trabalhar em ambientes fechados. Suas últimas obras foram paisagens urbanas de Paris e Rouen, realizada através de janelas. Camille Pissarro realizou seu trabalho usando as mais diversas técnicas, desde o óleo à aquarela, a litografia e a água forte. Suas telas formam um brilhante conjunto de paisagens, tanto rural quanto urbana. Sua obra se caracterizou por uma paleta de cores suaves e pela firmeza com que
consegue captar a natureza e o efeito de luz e sombra, embora não veja os detalhes daquilo que está sendo retratado. Camille Pissarro faleceu em Paris, na França, no dia 13 de novembro de 1903. Alfred Sisley foi um grande pintor impressionista do século XIX. Ele era um francês, mas por ter morado grande parte da sua vida na Inglaterra, retratava bastante paisagens inglesas e francesas nas suas obras. Uma das coisas que ele levava bastante em consideração, colocava bastante ênfase nas suas obras, era o céu e o clima sobre a paisagem. Ele usava bastante cores leves e tonalidade bem sutil, uma tonalidade lírica, que trazia bastante leveza e beleza para suas obras. Uma das suas obras foi a Máquina de Marly, de 1873, e a Ponte de Moinhos de Moretti, de 1888, mas infelizmente ele só foi reconhecido por suas obras depois de sua morte em 1899.